Tem gente que tem o prazer de pegar aquilo que é pequenininho e começar a moldar e transformar para si um gigante. Mas Deus manda te dizer que mesmo que se um gigante se levantar contra você, Ele é Deus na sua vida, Ele tem muito mais poder, e Ele derruba o gigante, e Ele corta a cabeça do gigante e faz de você um vencedor. Muitas vezes o Senhor nos sacode, rouba de nós a nossa tranquilidade para que a gente avance para um novo nível. E hoje nós estamos vivendo aqui nesse lugar, e o Senhor está largando as tendas, e nós estamos vivendo grandes coisas, porque um dia o gigante se levantou, mas o mesmo Deus que levantou o gigante me ajudou a derrubar o gigante. E a gente precisa hoje entender que Ele quer ver a gente como criança, confiando nele, nos poderosos braços dele, na poderosa força dele. Essa semana, eu acordei um dia com uma notícia muito triste. Meu irmão mandou mensagem para mim dizendo: olha, lembra daquele seu amigo de infância que você ama tanto? Falei: lembro. Pois é, ele está morto. Foi um choque muito grande para mim, porque era um amigo que eu amava demais, eu tinha uma história muito linda com ele. E eu fiquei sabendo que aos 34 anos de idade, ele veio a falecer. E aí eu não entendi tanto o que tinha acontecido, e quando eu abri as redes sociais, essa história, a história da morte dele já estava em vários canais das redes sociais. Quando eu liguei a televisão, estava passando na TV esse caso. Foi um caso que chocou muito essa semana. Esse meu amigo, ele vai para uma festa de 15 anos junto com a família, a esposa, 2 filhas. E com um casal de amigos que ele amava, inclusive tinha sido padrinho do casamento dele, e ele foi padrinho do casamento desse casal. Quando eles chegam na festa, eles estão se divertindo, estão dançando. E aí, num certo momento, esse casal que foi junto com esse meu amigo começa a discutir. A mulher vai no carro do marido, que é um policial militar. Ela pega a arma desse marido no carro, vai na festa, volta na festa, dá um tiro pro alto. Todo mundo corre. E esse meu amigo, para proteger a amiga, para blindar ela dela fazer uma besteira, ele corre em direção a ela para poder ajudar ela, tirar a arma da mão dela. Ela aponta a arma para ele e dá um tiro na cabeça dele. E ele morre na hora ali na frente das filhas, na frente da família, numa festa de 15 anos. Isso te choca? Eu fiquei pensando sobre isso. Qual é o momento da vida, qual é o momento que a dona da festa pensou: eu estou realizando um sonho de ter uma festa de 15 anos, só que já vai ter uma tragédia. Qual foi o momento que ela pensou nisso? Você acha que passou isso pela cabeça dela? Passou? Aí eu te pergunto, esse meu amigo, aos 34 anos de idade, 2 filhas para criar, uma esposa, vivendo um momento maravilhoso profissionalmente, saudável, garoto bom. Qual foi o momento que ele acordou e falou assim: hoje a minha vida vai ser dissipada? Você acha que teve esse momento? Aí eu te pergunto, qual o momento que a esposa dele olhou para ele ao acordar e disse assim: hoje eu vou ter um grande gigante para enfrentar na minha vida, porque eu vou perder o meu esposo. Sabe qual é a verdade, queridos? É que todos nós temos alguns gigantes para derrubar diariamente. E isso é de forma democrática, porque não importa se você é culto ou inculto, não importa se você mora em Caxias, aqui no centro, ou em Xerém, não importa se você tem dinheiro ou você é pobre, não importa. Os gigantes, eles vêm para todo mundo, sim ou não? Os gigantes estão aí. Pastor, o meu gigante é uma dívida que eu tenho impagável, porque eu até tento, mas eu nunca consigo quitar essa dívida. Eu sei. Acontece com outras pessoas também. Para algumas pessoas não é uma dívida, mas o gigante que precisa ser derrubado é uma doença. Às vezes não é nem uma doença física, é uma doença emocional. Talvez o gigante que você precisa derrubar diariamente é uma crise de ansiedade, é depressão, é vontade de morrer. Talvez esse seja o seu gigante.
Talvez o seu gigante seja um filho rebelde que você criou nos caminhos do Senhor, mas ele está se desviando. Por quê? Por conta dessas ideologias do inferno que apresentam para ele diariamente, na faculdade, na internet. Tem até igreja com ideologia do inferno. Eu não sei qual é o seu gigante, mas eu preciso te dizer hoje que Deus te chamou aqui para você aprender a derrubar gigantes. E eu quero ler um texto com vocês que para muita gente é uma história de crianças. É uma historinha de uma batalha entre Davi e Golias que muita gente acha que é uma historinha de criança. Mas eu quero apresentar essa história para vocês hoje não como uma história de criança, mas como um manual de guerra para adulto. Porque Deus quer mudar a sua história. Você está pronto para isso? Deus quer te ajudar a derrubar os gigantes da vida. Você quer viver isso? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao 27. Depois nós vamos pular para o verso 45 e vamos ler até o 52. 1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel, né? Capítulo 17, a partir do verso 1. O texto diz assim para a gente: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e estão com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente.
Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Agora, verso 45. Abaixa um pouquinho, por favor, só o... Obrigado. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e o atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Amém. Queridos, a Bíblia vai nos contar que os exércitos de Israel e dos filisteus iriam se enfrentar. E cada um estava em uma colina e tinha um vale no meio. Então, quando eles estavam ali na linha de batalha, prontos para poder se enfrentarem, a Bíblia nos conta com detalhes que um gigante de 2,90 metros, um homem que tinha uma armadura, que usava caneleira, um homem que tinha esqueci o nome daquilo, uma lançadeira de tecelão, parecido como uma lançadeira de tecelão. Esse homem ia e ficava zombando do exército de Israel. Ele era um filisteu, né? E ele ficava zombando, dizendo ao pessoal de Israel assim: vem cá, não tem nenhum homem para lutar comigo não? Vamos combinar uma coisa? Se vocês vierem, mandarem um homem para cá e ele lutar comigo e me vencer, nós seremos escravos de vocês. Agora, se eu vencer, vocês serão nossos escravos e vocês vão ter que nos servir para sempre. E ele ficava zombando do povo, dizendo: não tem homem não, todos os dias. A Bíblia fala que ele faz isso por 40 dias. Você já teve algum gigante na sua vida que ficou tirando o seu sono por 40 dias? Talvez você pense assim: pastor, 40 dias não é nada. Eu já tenho um gigante na minha vida que está 3 anos me atormentando. Eu tenho um gigante na minha vida que já está 1 década, eu já não aguento mais ele. Mas esse aqui da história está 40 dias tirando o sossego do povo de Israel, do exército de Israel. Saul, líder, morrendo de medo.
o exército, os soldados, aqueles preparados para a guerra, tremendo de medo do Golias. Aí um belo dia Jessé, pai de Davi, fala assim: Davi, pega aqui uns grãos, pega uns pães aqui, pega uns queijos e leva isso lá para o pessoal do exército. E você aproveita para ver como que eles estão lá. Eu preciso que você traga notícia dos seus irmãos. Por quê? Os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam na linha de batalha. Eles estavam seguindo Saul. Então o que ele faz? Davi deixa as ovelhas com o pastor. De madrugada ele acorda, pega tudo e ele parte para a linha de frente. Quando ele chega lá, ele entrega os grãos, entrega os pães, entrega os queijos. Daqui a pouco, ele se depara com um gigante vindo zombar de novo do povo. Ei, tem homem não? Será que não tem ninguém para lutar comigo? Davi olha aquilo, um menino. Davi olha para Saul, para o exército de Israel, fala: cara, está todo mundo com medo. Aí fala assim: vem cá, o que foi prometido para quem lutar com esse homem e vencer? Aí falaram com ele. Falaram: ó, vai casar com a filha do rei. Vai ficar isento de impostos. Você imagina se é no Brasil isso? Meu amigo, a gente já enfrenta tanto gigante, ia ser fácil para a gente se ver livre dos impostos, hein? Que benção. Quem dera. E aí falaram para Davi, Davi falou: ah é? Então eu quero fazer isso. Eu quero lutar contra esse gigante. Quando ele vai para Saul, Saul fala: pô, você está de brincadeira, cara? Olha o teu tamanho. Você é um rapaz, como é que você vai lutar com esse gigante? Diz a Bíblia que Saul pega uma armadura e tenta encaixar em Davi. Davi deve ter ficado igual um Robocop e falou assim: não tem como eu ficar com isso aqui, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que eu sei. Vou pegar umas pedrinhas aqui, vou pegar minha tiradeira e vou para cima desse homem, porque esse incircunciso, ele não pode ficar zombando do exército do Deus vivo, não. Quem é esse cara, pô? Quem é esse cara para ficar zombando do meu Deus? Ele não vai zombar mais. E ele vai para a linha de frente. Diz a Bíblia que quando ele vê o gigante, ele corre na direção do gigante. Ele pega a tiradeira e dá um teco na testa do Golias. O Golias, o gigante, ó, cai. Quando cai, Davi vai correndo, pega a espada dele mesmo, porque ele estava sem espada. Ele estava só com a tiradeira e com as pedrinhas. Ele pega a espada do Golias e ele faz exatamente aquilo que ele falou que faria. Ele corta a cabeça do Golias e o exército filisteu vira comida de aves. Eu não sei você, mas desde criança eu escuto essa história. Desde muito pequenininho, na EBD, eu escutava. E na visão de muita gente, essa história é uma historinha de criança, uma historinha boa para a gente contar para os nossos filhos. Essa semana eu pude perceber que essa história é um manual para a gente guerrear e vencer. É um manual que Deus nos entrega para a gente de verdade derrubar os gigantes da vida. Davi nos ensina aqui como encarar os desafios que nos encaram todos os dias. Falando de coisa prática, como encarar os desafios da vida. Esse é o tema para hoje. Como devemos encarar os desafios da vida? Primeiro, encare cada desafio com a perspectiva certa. A primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos encarar os desafios com a perspectiva certa. Pastor, o que você está falando? O verso 26 aponta para a gente. O verso 26, olha o que vai dizer para a gente aí. Acompanha comigo na sua Bíblia aí, ó. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Queridos, os militares, os homens preparados para poder lutar, eles estavam morrendo de medo. Eles estavam se tremendo, eles olhavam para o gigante, eles ficavam desesperados, até o líder supremo, Saul, estava com medo. E a gente sabe que quando o líder é medroso, a tropa se torna medrosa. Por isso, líderes, sejam fortes e corajosos, porque vocês vão ver que as ovelhas de vocês serão também. O líder, ele é a referência. Então, Saul está com medo, o povo está com medo. Por que eles estavam com medo, pastor? Porque eles olhavam para o gigante e viam um homem com 2,90 metros de altura.
Um homem enorme, um homem com uma armadura que pesava 57 quilos. Um homem que era um guerreiro treinado, tinha uma lança. Eles olhavam para esse homem e começavam a medir o tamanho do problema. Eles ficavam medindo o tamanho do problema. Davi, quando chega, ele não mede o problema. Sabe o que ele faz? Ele mede o Deus dele. Ele olha para o gigante, olha para o Deus dele e fala, não, ele é grande, mas o meu Deus é muito maior. O meu Deus é muito maior. Por quê? Queridos, ele fala uma coisa muito importante, ele fala assim, vem cá, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse circunciso? Vocês perceberam a perspectiva diferente? Saul olhava e falava assim, nossa, é um gigante, eu estou morrendo de medo. Davi olhava e falava assim, não, quem é esse? O meu Deus é muito maior. Quem é esse para poder zombar do exército do meu Deus? Ele tirou os olhos do problema e começou a colocar os olhos em Deus. Esse era Davi. Qual é o nosso problema? É que a gente muitas vezes tem um olhar parecido com o de Saul. A gente fica focado no problema. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que você precisa olhar para as coisas, para os desafios da vida, para os gigantes da vida, com a perspectiva certa. Porque o gigante era o mesmo. Saul e o exército viu Deus pequeno e Golias grande. Davi viu Deus grande e Golias pequeno. E é interessante que era o mesmo campo de batalha, mas a perspectiva é diferente. Davi tinha a perspectiva no lugar certo. Queridos, para nós vencermos os gigantes da vida, nós precisamos começar a encarar os desafios com a perspectiva certa. Eu lembro uma vez, eu conheço 2 pessoas que já ficaram presas em elevador. Quem é que já ficou preso em elevador uma vez? De manhã tinha gente pra caramba, à noite também. Rapaz, não sabia que tanta gente ficava presa em elevador assim. Aí uma vez eu conversando com a pessoa que ficou presa no elevador, eu falei, vem cá, o que você sentiu quando você ficou preso no elevador? Ele falou, pastor, eu desmaiei umas 3 vezes. Olha, eu desmaiei, eu senti uma falta de ar, e era um elevador grande. Eu senti uma falta de ar terrível, eu sentia como se meu peito estivesse sendo apertado, eu desmaiei, acordei. Eu dei um trabalho naquele elevador. E hoje eu não ando mais de elevador e muito menos de avião, porque virou uma chave em mim, agora eu tenho até medo de avião. Eu falei, meu Deus. Aí um dia desse eu estava conversando com outro que também ficou preso. Aí ele falou para mim, pastor, eu fui comprar uns pães, minha mulher pediu para eu comprar uns pães na padaria, eu fui na padaria. Comprei 10 pães, mortadela e refrigerante. Aí estou levando para casa para poder lanchar com o pessoal lá em casa. O que aconteceu? Fiquei preso no elevador. Eu falei, como é que foi a experiência? Ele falou, pastor, quando o elevador travou, eu pensei logo, meu Deus, 10 minutos pelo menos de paz. Falei, miserável. Eu falei, mas o que aconteceu lá dentro? Tinha 2 casais lá, pastor. A gente sentou no chão, eu peguei os pães, a gente abriu o pão, igual quartel, tascamos-lhe mortadela, refrigerante, ficamos batendo papo lá, comemos 10 pães. Saímos de lá com churrasco marcado, viramos amigos e agora a gente se encontra toda semana para bater papo, comer camarão, fazer churrasco. Pensa numa bênção que Deus me deu, foi me deixar em paz dentro daquele elevador. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O mesmo elevador, para uma pessoa foi uma tragédia, para outra foi uma bênção. Às vezes, o gigante que se levanta na sua vida, ele nem é gigante, foi você que montou ele. Tem gente que tem o prazer de pegar aquilo que é pequenininho e começar a moldar e transformar para si um gigante. Mas Deus manda te dizer que mesmo que se um gigante se levantar contra você, ele é Deus na sua vida, e ele tem muito mais poder, e ele derruba o gigante, e ele corta a cabeça do gigante e faz de você um vencedor. Glórias a Jesus! Perspectiva certa. Perspectiva certa, você precisa trocar régua. Pastor, mas está difícil. Tá, para mim também. Para todo mundo aqui está difícil, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você trocar régua. Para de ficar medindo o gigante e começa a medir o seu Deus. É interessante que a Bíblia está recheada de exemplos assim. Vocês lembram de Josué e Caleb? Eu já preguei sobre isso aqui.
Os espias foram lá, Deus falou, vou entregar uma terra para vocês maravilhosa. Se Deus falou, já está certo. E aí os espias foram lá, viram gigantes, viram não sei o quê. O que eles falaram? Olha, nós somos igual gafanhoto para aquele povo lá. A terra prometida para a gente, olha, aquilo deve ser a invenção de Deus, porque, olha, aquele gigante lá destrói a gente como se a gente fosse um gafanhoto. Mas você lembra o que Josué e Caleb falaram? Olha, tem um gigante lá, mas nós vamos destruí-los como se fosse pão. Era a mesma terra prometida, queridos. É a mesma terra prometida, mas tinha os espias medrosos e tinha Josué e Caleb que eram dependentes de Deus. Que sabiam que se Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Não importa se tem gigante, se tem muralha, se tem um mar à frente, se tem um mar, Ele manda abrir. Se tem muralhas, Ele derruba, e se tem gigante, Ele mata. Davi não chama Golias de gigante. Ele chama Golias de incircunciso. Sabe o que ele fala? Olha, ele é um incircunciso, ele não tem a marca da aliança. Ele não é aliançado, ele já caiu, é um incircunciso. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está tirando o peso da patente. Agora, a pergunta que eu te faço é, qual o nome que você tem dado para o seu gigante? Porque tem muita gente que dá até uma certidão de nascimento para o gigante. Tem gente que ama um problema, olha pastor, mas eu estou com um negócio aqui, querido, eu sei que todo mundo tem problema, mas chegou a hora de você parar de ficar dando nome para o seu gigante. Tem gente que o nome do gigante é o quê? É o meu fim. O desafio vem, o gigante aparece e é o meu fim. Não, não é o seu fim, é o início de uma história linda que o Senhor construiu para você. Tem gente que chama o gigante de impossível. Tem até gente que chama o gigante de desgraça. Nem repitam essa palavra na casa de vocês, na vida de vocês. A gente fica dando nomes para os gigantes, chegou a hora da gente derrubar esse gigante. Chegou a hora da gente de verdade encarar os problemas com a perspectiva certa, porque Deus é com a gente, Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele está com a gente, nós somos mais do que vencedores. O bom do cristão, sabe qual é? É que o cristão entra na guerra já com a medalha no peito e o lugar no pódio preparado. Nós entramos em cada uma das batalhas campeões. Pastor, mas eu estou perdendo. Você não está em Cristo, então. Porque se você está em Cristo, você pode ter certeza que você entra na luta para vencer. Deus está com você. Mas em segundo lugar, como encarar os desafios da vida? Encare cada desafio com a preparação certa. Primeiro, com a perspectiva certa. Mudança aqui, ó, na mente. Porque as maiores batalhas que nós vamos vencer, elas não são físicas, elas são aqui, ó. Primeiro, perspectiva certa. Segundo, com a preparação certa. Verso 37, olha o que diz pra gente. Lê comigo aí o verso 37, olha na sua Bíblia aí. Verso 37 diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Nós precisamos encarar os desafios da vida com a preparação certa. Saul, quando ele olha para Davi, Davi fala assim, eu vou lutar contra esse gigante. O que Saul fala para ele? Cara, você é um rapaz. Ele olha para Davi e fala assim, você não tem nenhuma condição de lutar contra esse gigante. Você é pequenininho, cara, você não tem força, você é um menino. Você era para estar brincando, você quer derrubar gigante? É sério isso? Aí o que acontece? Daqui a pouco Saul pega e tenta colocar uma armadura em Davi que não encaixava nele. Vocês já repararam que na vida é assim? Tem muito gigante que se levanta para a gente e aquelas pessoas que deveriam dizer, não, você vai derrubar, elas começam a colocar histórias querendo dizer que você não vai acontecer, que você precisa de uma rezadeira, que você precisa ver teus signos, que você precisa colocar um copo de água em cima da TV. Não precisa! Você precisa de Jesus!
Jesus é suficiente para te ajudar e fazer tudo que você precisa. Ele é o nosso Deus. Mas Saul fica tentando ou derrubar ou colocar coisas que não encaixavam nele, porque na vida é assim também. Na vida é assim. Só que Davi, ele já tinha vivido situações que essas situações eram preparação para aquilo que ele iria viver com Golias. Vê se você me entende. Existem gigantes na nossa vida que eles se levantam, não é para nos matar, é para nos preparar. Para nos preparar. Nós estamos sendo preparados o tempo todo, porque aqueles que estão em Cristo de verdade, nós vivemos numa preparação. Por quê? Porque Deus tem sempre algo maior e melhor para a gente. Então nós precisamos de maturidade para poder atingir um novo nível, para receber novas bênçãos, para viver um novo milagre. Eu, quando assumi a igreja aqui em Caxias, qual era a palavra de ordem aqui? Fechar a igreja. Fecha a igreja, não deu certo. Aí eu vou lá, assumo a igreja, 2 meses depois, entrega a igreja porque o espaço está vendido. Não tem mais espaço. A gente não tem espaço para congregar. E aí eu tive uma guerra com Deus. Pense em alguém que reclamou com Deus. Eu falei, o senhor está de brincadeira comigo. O senhor me traz para cá com uma palavra, dizendo que essa igreja não ia fechar, que nós iríamos viver o extraordinário aqui, que as coisas aconteceriam aqui. 2 meses que eu estou aqui, a gente não tem nem espaço para congregar, é isso mesmo? Eu estava falando com meu pai, eu falei, não pode ser assim, tem alguma coisa errada. O senhor prometeu para mim que o senhor faria uma grande obra, mas agora nem espaço tem. E aí o senhor me trouxe para cá. O senhor escolheu esse lugar aqui, que não tinha nada. E aí nós tivemos que fazer uma obra, começar do zero. Quanta experiência eu tive. Sabe por que aconteceu isso? Eu não sabia, mas Deus estava me preparando, porque um dia Ele tinha separado para mim de ser um construtor de novas igrejas. Hoje, quando eu vou num espaço, eu olho o esgoto e olho o telhado. Por quê? Pela experiência que o Senhor me deu aqui. Mas é interessante que se o Senhor falasse comigo antes, talvez eu ia falar, não, deixa a gente quietinho aqui, eu não quero problema. Por quê? Porque a gente quer a zona de conforto, a gente quer viver na tranquilidade. Muitas vezes o Senhor nos sacode, rouba de nós a nossa tranquilidade para que a gente avance para um novo nível. E hoje nós estamos vivendo aqui nesse lugar, e o Senhor está largando as tendas, e nós estamos vivendo grandes coisas, porque um dia o gigante se levantou, mas o mesmo Deus que levantou o gigante me ajudou a derrubar o gigante. Glórias a Jesus! Davi, antes do gigante, ele teve um leão e um urso. Ele teve um leão e um urso. E ele falou, olha, esse cara pode vir com o que ele quiser. Eu já lutei com um leão e contra um urso. Quando o leão veio, eu sacudi o leão, peguei ele pela juba, joguei ele para o alto, eu arrebentei com o leão. Quando veio um urso, meu amigo, eu arrebentei o urso. Você acha que eu não vou arrebentar esse gigante? Aquilo que ele viveu, ele entendeu que era preparação para o que estava por vir. Não desanima não. Esse gigante está se levantando, te preparando para um novo nível. Você precisa ser mais maduro nesse próximo nível. Você precisa ter um nível maior de fé para o próximo nível. Você precisa acreditar, ser mais dependente de Deus. Por quê? Porque Ele tem um novo nível para você. No desafio contra Golias, Davi não improvisou. Ele encarou com a preparação que ele já tinha de desafios anteriores. Vocês estão entendendo isso? Ele não precisou inventar. Ele simplesmente falou, poxa, eu já vivi isso antes e eu venci. Então aquilo que antes eu vivi era preparação para esse momento. Eu vou fazer igualmente eu fiz. Eu vou derrubar esse gigante da mesma forma que eu acabei com o urso, que eu acabei com o leão. Queridos, nós precisamos entender que tudo na vida é preparação. Antes de você ser pai, olha, você tem que aprender a ser filho. Você passa por algumas coisas para você entender o que um filho sente. Tudo na vida é preparação. Você já viu o bombeiro? O bombeiro, quando ele vai no incêndio lá, um incêndio gigante, ele salva todo mundo. Aí as pessoas falam assim, nossa,
ele se tornou um herói nesse incêndio. Não, ele se tornou um herói muito antes desse incêndio. Por quê? Porque ele se tornou um herói quando ele decidiu se preparar para o que estava por vir. Aí um policial militar, tem uma família lá sendo refém. O policial militar vai lá e ele salva essa família. Aí as pessoas falam, nossa, ele foi um herói nessa situação. Não, ele foi um herói quando ele decidiu fazer o concurso público e se tornar um policial militar. Porque ele sabia que passaria pelo momento de treinamento, um momento de preparação, para que o dia que precisassem dele, ele estaria apto, pronto. É exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. É exatamente isso. Deus está te preparando para aquilo que está por vir. Pastor, mas fechou uma porta de emprego essa semana para mim. Descansa, querido, Deus tem outra para você. Pastor, mas eu perdi um dinheiro essa semana. Para você entender que existem altos e baixos na vida. A próxima vez que você estiver na abundância, você vai se lembrar da escassez e você vai ter maturidade na abundância. Ah, pastor, mas agora eu estou bem, eu estou na abundância. Você não pode se esquecer que vai chegar um momento da escassez. Você precisa ter tranquilidade, porque na escassez ou na abundância, o Senhor está cuidando de você. Nós precisamos encarar a vida, os desafios da vida, com a preparação certa. Com a preparação certa. Qual o leão e o urso estão te treinando hoje? Qual é o leão e o urso que estão te treinando hoje? É uma conta que eu não tenho dinheiro para pagar. Fique tranquilo, vai aparecer. Você vai vencer esse leão e esse urso. Pastor, é um filho que não está querendo nada. Fique tranquilo, Deus está controlando tudo. Pastor, é um cônjuge que está fora de Deus. Fique tranquilo, daqui a pouco nós vamos batizar ele. Nós vamos batizar ele. Você pode ter certeza disso. Deus vai fazer. Mas em terceiro lugar, para concluir, como encarar os desafios da vida? Encare cada desafio com a dependência certa. Primeiro, perspectiva certa. Segundo, preparação certa. Terceiro, com a dependência certa. Versos de 45 a 47 vão dizer para a gente: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Golias, ele dependia do tamanho dele, da armadura dele, das armas dele. Mas Davi, ele disse: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Sabe o que Davi entendeu? Davi entendeu que a briga era dele, mas a guerra era do Senhor. Tem muita coisa que você não tem passado de fase, porque você ainda não entendeu. A briga é sua. Tem muita coisa que você precisa se posicionar. Tem muito movimento que você precisa fazer. Mas a briga é sua. Mas a guerra não é sua, é do Senhor. Você vai fazer a sua parte crendo que Deus está no controle e fará a parte dele. Com Deus, querido, os desafios já estão vencidos. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Davi corre para poder encontrar com Golias. Enquanto está todo mundo correndo de Golias, Davi corre para ir até Golias. Mas sabe o que é algo interessante que chama minha atenção nesse texto também? Vocês repararam que Davi fala um monte de coisa? Ele fala assim, hoje mesmo nós vamos entregar os cadáveres de vocês. Lembra que ele fala isso? Nesse tempo, ele já tinha lutado com o gigante? Ele já tinha lutado? Então por que ele está falando aquilo? Percebendo? Ele falou tudo o que ia acontecer e aconteceu. Só os que confiam no Senhor vivem isso.
Eu não estou dizendo aqui que você precisa falar porque tem poder nas palavras. Tem um monte de gente falando isso, tem poder nas suas palavras. As únicas palavras que têm poder são as palavras de Deus, porque Ele falou, haja luz e houve luz. Agora, quando você profetiza, automaticamente a sua fé é mexida e o seu corpo se movimenta rumo àquilo que Deus espera. Então quando você fala, olha, eu vou vencer, eu vou batizar o meu esposo que não quer nada com Jesus, automaticamente você está pregando para você mesmo e você vai se movimentar para que ele se batize. Você vai parar de brigar com ele o tempo todo. Você vai parar de querer enfiar Jesus na goela dele o tempo todo. Ei, Jesus não precisa que ninguém enfie ele na goela, não. Jesus precisa ser adorado e amado. Aqueles que não querem, não querem. Aqueles que querem, mergulhem nele, porque ele é tudo que temos. A gente precisa parar de querer fazer com que Jesus seja como uma caixa de papel que a gente entrega para as pessoas. Aqui, ó, toma Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Mas Davi, ele falou muito antes de acontecer. Ele falou muito antes, por quê? Porque ele dependia da pessoa certa. Ele dependia da pessoa certa, queridos. Jesus disse para a gente que nós deveríamos ser como? Quem lembra? Como crianças. Sim ou não? Você já viu criança? Criança, você chega para ela, quando eu vou atravessar a rua com a Larinha, eu estou andando com a Larinha na rua, eu vou atravessar a rua com ela, eu falo assim, para aqui, aí o trânsito está aqui. Quando não está vindo o carro, eu falo, vamos atravessar. Ela não fica preocupada olhando para o trânsito se está vindo o carro ou não. Ela confia naquilo que eu falei, no meu direcionamento. Por quê? Porque ela confia no pai. Se eu coloco ela em cima de um muro e falo assim, pula filha que eu vou te segurar. Meu amigo, não importa a altura do muro, ela vai pular, sabendo que eu vou segurar. Por quê? Porque ela confia na força do pai. Ela confia nos braços do pai. Mesmo ela sabendo que o pai é humano, ela confia no pai e ela vai pular. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não tem um coração como de criança e a gente não confia. Deus manda, atravessa, a gente fica preocupado se atravessa ou não. Deus manda, pula e a gente não pula. E a gente precisa hoje entender que Ele quer ver a gente como criança, confiando nele, nos poderosos braços dele, na poderosa força dele. Como você tem encarado os desafios da vida? Dependência certa? No verso 47, Davi fala uma coisa muito marcante. Ele fala assim, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Sabe o que isso nos mostra? Davi não está preocupado com fama. Ele não quer derrubar o gigante para dizer, colocar num livro, eu derrubo o gigante. Você já viram aquelas pessoas que passam por um desafio e já quer logo escrever um livro? Tem gente que quer ensinar e nem aprendeu ainda. O que tem de gente na internet assim, tem todo mundo hoje dando curso. Todo mundo viveu uma coisinha, eu vou dar um curso. Eu sou mentor agora. Vai crescer, miserável. Você não é nada. Você estava perdido, você foi achado. Você estava morto e você reviveu. A honra, a glória, o louvor, a exaltação é tudo para Ele. Davi falou, não é para mim não, é tudo para Ele. Pastor, por que é importante eu saber disso? Porque se você quer sair da dívida apenas para sair da dívida e dizer eu saí da dívida, você vai se cansar e você não vai sair da dívida. Agora, se você colocar essa meta, falar assim, Senhor, me ajuda a sair dessa dívida, o seu nome vai ser glorificado, eu confio no Senhor, você pode ter certeza que vai haver leveza, vai ter estratégia de Deus e você vai vencer essa dívida. O problema é que a gente tem a dependência errada, a gente depende da gente, nós somos vacilantes demais. Nós vacilamos. Se for para minha família ver que Deus é fiel, não importa o gigante, eu vou correr na direção dele, eu vou derrubar ele, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Propósito gera velocidade.
Você precisa aprender hoje a profetizar antes de encarar o desafio. Tem desafio aqui que eu falo que não aconteceu. Já repararam? Bom, vamos plantar o pilar. Eu nunca nem tinha ido no pilar. Nunca tinha ido no pilar. Não conhecia nenhum pilar. Nós vamos plantar Xerém. Aí 7, 8, 9 famílias já se mudaram para lá. A igreja já está praticamente acontecendo. Você precisa entender que tudo que você profetiza alinhado ao plano de Deus já aconteceu. A restauração da sua família, profetize, já aconteceu. Já aconteceu. Você precisa estar alinhado. Qual o problema hoje, pastor? Para concluir, hoje nós temos 3 tipos de crente. 3 tipos de crente. O primeiro tipo de crente é aquele que é paralisado com a voz do gigante. 40 dias paralisado, o gigante grita, você esmorece. O gigante se levanta, você adormece. Chegou a hora do gigante falar e você gritar mais alto do que ele. Ei, eu tenho um Deus, e esse Deus vai te derrubar, você vai cair. Você está levantando, mas você vai cair. O problema é que a gente está paralisado com a voz do Golias. Mas temos um segundo tipo de crente, é aqueles com amnésia espiritual. Pastor, como assim? Tem muito crente hoje que esqueceu dos leões que já matou. Tem muito crente hoje que já esqueceu que matou muitos ursos. E um gigante é apenas um detalhe, é para cair. Queridos, eu estava falando com o pessoal de manhã hoje, quantas coisas nós já vivemos. Tem muita gente que já esqueceu da pandemia, tem muita gente. Tem gente que não visita mais avô, não fala mais com mãe, não está nem aí para nada, não está nem aí. Está nem aí, por quê? Já esqueceu da pandemia, passou, você está vivo, Deus te livrou. E aí você esqueceu. Tem gente que já passou pelo governo do Collor aqui, meu Deus do céu. Mas agora nós temos um pior. E aí, o que você está fazendo com isso? E aí você vai paralisar por isso, pastor, não dá para ser empresário porque os juros, eu pago um monte de taxa, um monte de coisa. Ei, derruba esse gigante, Deus quer fazer na sua vida através dela. Vai lá, abre essa empresa e vai prosperar em nome de Jesus. Porque o seu Deus não é o governo passa, mas o nosso Deus nunca passará. Seja forte e corajoso. Mas tem crente que veste a armadura de Saul. Aquele que carrega peso que não é seu. Tem muita gente carregando peso que não era necessário carregar. A Stephanie falou aqui uma coisa que é verdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo peso ele já levou na cruz. Toda maldição ele levou na cruz. Toda guerra ele levou na cruz. Chegou a hora da gente tirar esse peso que está agarrado na gente e colocar na cruz. É só isso. Tem muita coisa que você não precisa passar. Que bom que Deus nos trouxe aqui hoje. E chegou a hora de você decidir. Você vai perder para o gigante? Você vai ser derrotado muito antes de você lutar? É sério mesmo? Será que o seu Deus merece de você essa postura? De você nem lutar e você já está derrotado? Chegou a hora de você sair por essas portas e falar, se depender de mim, meu amigo, esse gigante está enrolado, eu bando ele, eu dou pedrada nele, tudo vai acontecer, mas eu vou destruir esse gigante, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não está disperso, o guarda de Israel não está nem aí para... Não, ele está ligado, ele está fazendo tudo que a gente precisa, entregando as armas, entregando tudo para a gente sair daqui, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Chegou a hora de você vencer esse gigante. Eu creio que nós já vencemos eles em nome de Jesus.